Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre a ansiedade na infância. Bom, a ansiedade já é um dos principais transtornos de saúde mental do mundo. Segundo a OMS, 23,9% dos brasileiros sofrem algum transtorno de ansiedade. Sabemos que a ansiedade é comum entre os adultos, mas você sabia que as crianças também podem apresentar transtornos de saúde mental? Pois é, segundo os dados, cerca de 10% das crianças sofrem algum transtorno de ansiedade. Esses dados nos revelam a importância de conversarmos sobre isso e encontrarmos juntos saídas que possamos cuidar das nossas crianças. Sabemos que no processo de desenvolvimento da infância é comum a criança apresentar medos e, por vezes, buscar os pais à noite por apresentar algum pesadelo. Então, como podemos saber diferenciar a ansiedade de um medo comum para o processo de desenvolvimento dela? Se você tem essa dúvida e quer entender um pouco mais sobre a ansiedade na infância, esse vídeo é para você. Me chamo Elizabeth, sou a psicóloga clínica e responsável pelos serviços aqui no Espaço Viver Psicologia. E hoje estou aqui para refletirmos sobre 2 pontos em relação à ansiedade na infância. Primeiro, a ansiedade como um processo natural do desenvolvimento infantil. Segundo, alguns sintomas que as crianças podem apresentar que precisamos ficar atentos. Quer entender mais sobre isso? Então vamos para o primeiro ponto. A ansiedade como um processo natural do desenvolvimento infantil. Bom, se você tem interesse em compreender mais sobre esse tema, o primeiro passo é compreender que a criança, à medida que vai crescendo, vai se reconhecendo no mundo, vai descobrindo sensações agradáveis e desagradáveis. A criança está em processo de desenvolvimento do seu corpo e do seu cérebro. Então, ainda bebê, até cerca de 1 ano de idade, ela começa a perceber que em alguns momentos ela tem presença das pessoas e de coisas e momentos que ela sente a falta. Aquela sensação desagradável que sentimos quando dá fome, então a criança chora e logo depois se sente saciada. E assim, essa criança vai experimentando várias situações. Quando ela tem 3 a 6 anos, ela já reconhece que nem sempre vai conseguir ter o que ela gostaria no momento que ela deseja, que as pessoas podem ir embora. Então, começa a aparecer o medo de perder. Tem algo importante de identificarmos, é que o medo é o sentimento natural que sentimos sempre que estamos diante de uma ameaça real ou percebida. Então, quando a criança nessa idade percebe que pode perder o que ama, é natural ela querer agarrar. Então ela vai fazer birra todas as vezes que seus pais a deixarem na escola ou então quando precisa dormir na casa de outra pessoa. Mas percebe que esse sentimento é fruto de um medo real que ela está reconhecendo, identificando que nem sempre os seus pais vão estar perto. Mais tarde, ela começa a aprender cognitivamente que tudo tem ciclos e que tudo que nasce, cresce, se desenvolve e morre. Estou falando de um momento daí entre 7 a 10 anos. Nessa idade, a criança se depara que o fim é permanente e que não tem controle disso. Então, nessa idade, o medo aparece muitas vezes de uma forma intensa. Nesses momentos, os pais geralmente se preocupam, pois a sua criança agora já está maior, ia dormir sozinha no quarto, de repente aparece na cama dos pais de madrugada porque teve um pesadelo. Não sei se já viveram isso, mas a sensação que dá é que estranho, esse medo veio do nada. Mas na verdade é que seu filho ou sua filha está crescendo e agora ele vai querer estar com quem ama, pois o medo de perder vai aparecer. Nessa fase também aparece o medo de animais que possam machucar quem eles amam, entre outros medos. Mas percebe que aqui é uma ansiedade passageira? Ela dura alguns meses e é uma ansiedade que a criança fica com medo intenso, mas que logo encontra recurso para interagir com esse medo. Então, ir para o quarto dos pais e reconhecer que eles estão ali já dá uma sensação de alívio. Pedir ajudas para as pessoas tirar o animal que está ameaçando também já passa a sensação de desespero. Então, se a criança que está próxima de você está vivendo essa fase, pode ser um medo natural do ciclo dela. Então, o que podemos fazer é ajudar ela a encontrar recursos para lidar com esse medo, que logo ela mesma vai conseguir pedir ajuda. É importante lembrar que o medo é um sentimento natural. Ele nos ajuda a ficar alertas em situações de perigo. Então, estar com a criança para compreender esse sentimento é estar junto para encontrar recursos para lidar com esse medo. Porém, tem momentos em que a criança pode estar vivendo um medo tão intenso e não está conseguindo achar saídas. Daí pode representar uma ansiedade preocupante para a fase dela. Bom, se você gostou de aprender um pouco sobre o desenvolvimento infantil,
pode ser importante você ler a primeira infância para você conhecer um pouco sobre essa fase e compreender o medo natural fruto desse desenvolvimento. Então, vou deixar de presente um link para um blog que falamos sobre a faixa etária dos 0 aos 3 anos de idade. Estou colocando esse link aqui na descrição do vídeo. Depois me conta o que você achou aqui nos comentários, vou adorar saber. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita, dá um like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal. É muito importante para nós saber o que os conteúdos estão fazendo sentido para você. Bom, vamos para o segundo ponto então? Agora eu vou falar sobre alguns sintomas de ansiedade que as crianças podem apresentar e que precisamos ficar atentos. Acabei de apresentar algumas situações em que o medo aparece que são frutos do próprio desenvolvimento da criança. Porém, existem situações em que esse medo está excessivo demais a ponto de impedir que a criança viva os processos que ela precisa para se desenvolver. Nessas situações, precisamos ligar o sinal de alerta, pois a criança pode sim estar vivendo um processo de ansiedade que se diferencia do medo ou da ansiedade fruto do desenvolvimento. Então, se os sintomas persistirem por longos períodos, fique atento e comece a prestar atenção nessa criança. Lembrando que as crianças são diferentes entre si e cada uma tem o seu jeito de expressar a reação de medo. Então, se você está com dúvidas se deve ou não buscar um acompanhamento psicológico nesse caso, é importante procurar um profissional especializado que ele vai te ajudar a compreender se essa ansiedade é fruto de algo do processo ou não. Os sintomas que vou descrever aqui podem parecer também em crianças que tenham outras dificuldades, como TDAH ou autismo. Então, caso reconheça que seu filho possa estar vivendo mais desses 4 sintomas, é fundamental que você procure um psicólogo especializado em crianças para compreender a situação do desenvolvimento global e assim estar junto com você para pensar em saídas para cuidar da criança e assim ajudá-la no desenvolvimento. Então, seguem agora alguns sintomas importantes para ligarmos o sinal de alerta. Medo intenso a ponto de desmotivar a criança a realizar atividades que antes era comum, como brincar, ir à escola, mudanças nos hábitos alimentares, podendo ser comer muito ou menos que o habitual, isolamento social, oscilação de humor, sentimento de culpa, baixa autoestima, queda no rendimento escolar. A ansiedade diminui a atenção, o uso da memória fica prejudicado, o que pode afetar os processos de aprendizagem e desenvolvimento global, dificuldades do sono, dificuldade de dormir sozinha ou insônia. As crianças que estão na fase de desenvolvimento onde o medo excessivo aparece, geralmente têm alguns desses sintomas, mas eles passam e retornam de uma forma que não prejudique a vida dela. Então, se mais de 4 desses sintomas aparecerem e essa ansiedade está sendo persistente durante pelo menos 4 semanas, é importante buscar um atendimento psicológico infantil para que ela possa encontrar recursos para lidar com essa ansiedade. E se você quer compreender um pouco sobre atendimento psicológico infantil, temos um vídeo que apresenta quando podemos buscar esse tipo de serviço. Se você quiser conhecer, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E se você assistiu esse vídeo e percebeu que seu filho ou filha esteja vivendo essas situações, pode ser importante ter um espaço para que essa criança encontre recursos para lidar com essa ansiedade. Então, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você falar com uma das nossas psicólogas. Ter um espaço em que a criança possa se expressar essas emoções pode ser fundamental para que ela não viva processos mais intensos e então possa trazer prejuízos até mesmo para o seu processo de aprendizagem ou desenvolvimento social. Então, na dúvida, converse com um profissional especializado. Ele com certeza estará disponível para pensar em possibilidades junto com você. Espero que o vídeo de hoje tenha contribuído para você compreender um pouco sobre a ansiedade na infância e os sintomas que devemos observar para que possamos considerar um momento de buscar ajuda profissional. Conte comigo nesse processo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Sua participação é muito importante. Deixe também aqui o que você está achando do conteúdo, aqui nos comentários. Vou adorar refletir junto com você. Forte abraço e torcendo para nos encontrarmos no próximo vídeo. Até logo!